com este primeiro painel da tarde, que tem como tema Perspectivas e Desafios do Reuso. Convidamos para coordenar este painel Nelson Pereira dos Reis, vice-presidente e diretor titular do DMA, o Departamento de Meio Ambiente da Fiesp. Como moderadores, convidamos Ricardo Esper, diretor do DMA, e Anícia Pio, gerente do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp. Como painelistas, convidamos Emma Alanis, da Alianças Estratégicas da Fundação FENSA, experiência profissional direta em alianças estratégicas e gerenciamento de parcerias e relacionamentos em projetos e processos internacionais para desenvolvimento sustentável de recursos hídricos e qualidade de vida. Convidamos também para este painel a professora doutora Mônica Porto, coordenadora do projeto Coroado para o Brasil. Mônica Porto é professora titular da Escola Politécnica da USP, diretora-presidente da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. Passamos então a palavra ao coordenador deste painel, Nelson Pereira dos Reis. Boa tarde a todos. Estamos aqui retomando aqui o nosso dia de trabalho aqui com o Seminário Internacional sobre Reuso de Água. E esse painel, e nós teremos aqui então a presença da doutora Emma Alanis e da professora doutora Mônica Porto. E eu queria inicialmente aqui fazer uma justificativa que deveria estar aqui como moderador desse painel o professor Ivanildo Espanhol, mas ele nos ligou há pouco que ele está um pouco acamado nessa mudança de tempo aí, deve ter pego uma gripe, e ele nos pediu desculpa. Mas nós teremos aqui a doutora Anícia e o doutor Ricardo Esper aqui nos ajudando aqui na moderação desse painel. Então nós vamos aqui iniciar aqui as intervenções. Então eu pediria então a doutora Emma Alanis, que é da Aliança Estratégica da Fundação FENSA do México, para que faça então a sua apresentação sobre perspectivas y desafíos do reuso. Entonces, vimos ya en la mañana que la seguridad hídrica y sus principales pilares se basan en lo económico, ambiental y social, y eso es el foco de mi presentación, un poco de lo que hace Coca-Cola FEMSA y Fundación FEMSA en el término de gestión sostenible del agua, para ser eficaz y eficiente. Está bien. Entonces, el índice se compone básicamente, para empezar, que es FEMSA, su estrategia de sostenibilidad, la estrategia de gestión sostenible del agua, cómo lo hace a través de Fundación FEMSA, cómo lo hace a través de Coca-Cola FEMSA, y para cerrar, de manera muy general, exponer los beneficios de gestión sostenible del agua con comentarios y recomendaciones. Entonces, ¿qué es FEMSA? FEMSA es una empresa mexicana, nace desde 1890, se compone de varias unidades de negocio. La primera es Coca-Cola FEMSA, que es la embotelladora independiente más grande del mundo de productos de Coca-Cola. La segunda es FEMSA Comercio, que tiene una cadena de tiendas de conveniencia, también la más grande y más rentable de América Latina y una de las top 10 del mundo. También tiene una inversión del 20% de Heineken, con presencia en más de 70 países. Y estas tres áreas se apoyan de un área de insumos estratégicos que les da servicio a través de transportación y refrigeración. Okay. Un poco más de FEMSA en números. Estamos en 10 países, 9 aquí en América Latina y 1 en Filipinas. Atiende un mercado de más de 300,000 consumidores. Y aquí en Brasil está en el estado de Sao Paulo, de Mato Grosso do Sul y de Minas Gerais. Entonces, la estrategia de sostenibilidad de FEMSA
se compone en crear valor simultáneamente, como dije al principio, social, ambiental y económico, y trata de ir más allá del puro marketing o la filantropía, y igualmente ir más allá de la responsabilidad social corporativa. Entonces, digamos que este es como un árbol que representa la estrategia de sostenibilidad. Las raíces es la ética y los valores de la empresa que datan más de 200 casi años, y cada una de las ramas son los enfoques principales: nuestra gente, los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente. Y las hojas es cada una de las prioridades estratégicas, y ahí se ve que agua es una de ellas, y es en lo que voy a centrar la continuación de mi presentación. Entonces, dentro de la estrategia de agua específicamente se creó la Fundación FEMSA, que es ahí donde yo trabajo, en el área de alianzas estratégicas, y básicamente la fundación es una herramienta de inversión social que apoya la conservación y el uso sostenible de recursos hídricos para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Esto lo hace a través de 3 áreas, que es creación de capacidades e investigación aplicada, agua y saneamiento, y conservación de cuencas. Entonces, ¿cómo aseguramos que todo esto pase? Trabajamos activamente en la gestión sostenible del agua, adentro de nuestras operaciones y hacia afuera. Adentro lo hacemos a través de nuestras unidades de negocio, como Coca-Cola FEMSA, para ser más eficientes, para ser más sostenibles, para ser más productivos, y hacia afuera, para conservar nuestras cuencas y para cumplir nuestra responsabilidad moral con aquellas comunidades que no tienen acceso a agua y saneamiento. Entonces, de ahora en adelante me voy a centrar en lo que hace Fundación FEMSA, en los proyectos más importantes. Estos son los proyectos que a continuación estaré mencionando y cómo impacta a cada una de las áreas. El primero es el Centro del Agua para América Latina y el Caribe. Este es una iniciativa que se enfoca en la creación y investigación aplicada. Sirve para diseminar y crear conocimiento. Se estableció en el 2008 como una iniciativa en conjunto del TEC de Monterrey, la Fundación FEMSA y el Banco Interamericano de Desarrollo, y específicamente en términos de reuso y tratamiento de agua, tiene una serie de proyectos que va desde desalinización, crear membranas, desde cosas muy innovadoras y cosas muy básicas. Si ustedes quisieran saber un poco más de estos proyectos, me pueden preguntar un poco al finalizar. El siguiente es el llevar acceso a agua y saneamiento a la gente de escasos recursos, que no tiene, y esto lo hacemos con Coca-Cola con Coca-Cola en América Latina, y también el enfoque de reuso de agua es ponerles sistemas de captación de lluvia y sanitarios secos, y la idea es que el enfoque de reuso se le dé una capacitación de higiene y saneamiento. Otro de los proyectos que tenemos es el crear mecanismos financieros innovadores para proteger la biodiversidad y la conservación de las fuentes de agua. Esto lo hacemos para apoyar a las comunidades de Cuenca Arriba, y aquí fue una plataforma internacional que creamos junto a The Nature Conservancy, el Banco Interamericano y el GEF, y actualmente buscamos crear 32 fondos de agua que sirvan para conservar cerca de 3 millones de hectáreas y beneficiar a 50 millones de personas en América Latina. Aquí en Brasil tenemos varios fondos de agua, 2 de los principales están aquí en Sao Paulo y en Río de Janeiro también. Y por último está la parte de la Alianza para la Gestión Sostenible del Agua. Esta alianza busca promover el uso sostenible o responsable de agua dulce, que sea, volvemos a los 3 pilares, que sea socialmente y económicamente beneficiosa y ambientalmente sostenible. Este proceso es un proceso global
que se compone de varias iniciativas regionales. Tanto TNC como Fundación FEMSA lideran también la parte regional en América Latina, y ha sido un proceso de involucrar a todos los stakeholders del sector público, privado y de sociedad civil en foros de consultas para hacer consultas, en talleres de trabajo y en 5 pilotos. Y aquí me gustaría resaltar que la semana pasada fue el primer piloto a nivel mundial de la nueva versión del estándar en FOS Saneatins. Y dos de los de México fueron en empresas de FEMSA. Bueno, esos han sido los proyectos de cómo Fundación FEMSA trabaja para el reuso y conservación del agua, y ahora vamos a ver cómo lo hace Coca-Cola FEMSA adentro de sus operaciones. Coca-Cola FEMSA entiende que el agua es vida, que es crítico para el negocio y por lo tanto se toman las medidas necesarias. La eficiencia y la eficacia del agua se logran a través del reciclaje, el reuso, el tratamiento y generar una cultura de valor del agua, ¿no? Entonces, 2 de los indicadores más importantes aquí es que una planta en México y la de Jundiaí aquí en Brasil son 2 de las más eficientes todo el sistema a nivel mundial de Coca-Cola. Y bueno, entonces los 3 pilares, como dije, es reducir, reciclar y restaurar. Entonces, Coca-Cola FEMSA ha cumplido estos indicadores a través, por ejemplo, son 22% más eficientes que en 2004. Esto quiere decir que en promedio, en todas las plantas, se utiliza 1.64 litros de agua por litro de bebida producidos. Se recicla el 100% del agua residual tratada. Y esto lo hace a través de 30 plantas propias y 3 municipales, y también trabaja en proyectos de reforestación, de investigación, de donación de plantas y el involucramiento general de la comunidad. Una de las metas es que para el 2020 se le va a regresar a la naturaleza y a las comunidades la misma cantidad de agua que se utiliza para la producción. Aquí también me gustaría resaltar que en el 2014 se va a hacer una planta, la primera planta con certificación LEED, va a estar aquí en Brasil, y se espera que este tipo de acciones nos ayuden a cumplir esta meta. Y bueno, para cerrar, tanto de los proyectos de Coca-Cola FEMSA como de los de Fundación FEMSA, vemos y nos queda claro que al ser eficientes en nuestro uso de agua, podemos reducir costos relacionados con el tratamiento, con el equipo y también con la contaminación. Y también nos ayuda a reducir riesgos regulatorios, sociales y a construir reputación. Entonces, para finalizar, nada más me gustaría resaltar que al promover la conservación y el reuso de agua, por esto me refiero al uso inteligente de agua, en vez de desarrollar nuevas fuentes de agua, que es muy caro, esto es la mejor forma, pues te ayuda a ser flexible en el largo plazo y a atender los riesgos en el corto plazo. Y sería todo. Muito obrigado, Emma. Acho que tivemos aqui uma apresentação, mostra o exemplo de como uma empresa trabalha com responsabilidade a questão da água, né? Tanto dentro dos seus processos produtivos, como de sua responsabilidade perante a comunidade. Antes aqui de eu passar a palavra aqui para a professora Mônica, eu queria mais uma vez aqui ressaltar aqui o apoio dos nossos patrocinadores, a Sabesp e a H2 Life, e também dos nossos apoiadores, o CIRRA, que é o Centro Internacional de Referência em Reuso de Água da USP, da Universidade de São Paulo, a Mack Brooks,
e a revista Meio Ambiente Industrial. Sem eles, naturalmente, seria muito mais difícil a gente realizar esse evento aqui. Então eu passo agora a palavra para a professora, doutora Mônica, para que faça a sua apresentação. Muito obrigada, doutor Nelson. Eu gostaria, claro, de agradecer com muita honra esse convite que me foi feito e pela oportunidade de apresentar uma iniciativa bastante interessante na área de reuso de água, porque é uma iniciativa que vai um pouco além da área tecnológica do setor de reuso. Como o Dr. Nelson falou, o professor Ivanildo Espanhol criou, há alguns anos atrás, o Centro Internacional de Referência em Reuso da Água, na USP, e desde então nós temos, na Escola Politécnica, em conjunto com o CIRRA, nos envolvido em questões de desenvolvimento tecnológico na área de reuso de água, em implantação de projetos na área de reuso e uma série de outras iniciativas para que a prática de reciclagem e reuso da água possa, de fato, entrar na agenda brasileira de água como uma forma de garantir sustentabilidade, garantir segurança hídrica. Então, a segurança hídrica, que hoje é o tema, um tema tão falado, é um tema que tem sido objeto de diversas discussões. A segurança hídrica passa por melhorar o uso da água, tornar o uso da água mais racional e, portanto, torná-lo mais sustentável. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje para poder expor a vocês o projeto Coroado, no qual a Fiesp é nossa parceira também, em que é um projeto um pouco diferente dos demais projetos em que nós temos nos envolvido, porque ele não é um projeto de desenvolvimento tecnológico como um projeto típico da área de pesquisa que nós temos nos envolvido. O projeto Coroado surgiu de uma iniciativa da Comunidade Europeia, dentro de um programa de financiamento da Comunidade Europeia para projetos de pesquisa, num edital chamado FP7, em que foi lançado um edital que buscava incentivar a prática de reuso em países da América Latina. Esse edital foi muito interessante porque, como vocês podem ver, quer dizer, o nome do projeto, que se chama Tecnologias para Reciclagem e Reuso de Água na América Latina, mas o foco dele é avaliação, ferramentas de decisão e estratégias de implementação. Então, esse projeto, que é um projeto do qual participam, deixa eu passar, depois eu volto para os objetivos, do qual participam 13 instituições. Ele é um projeto que nós temos como parceiros instituições europeias. Então existem instituições de Portugal, Espanha, Suíça, Holanda, Bélgica e Grécia. Não sei se eu esqueci de alguma. E na América Latina, instituições do Brasil, da Argentina, do Chile e do México. Então, o projeto Coroado é um projeto liderado por uma universidade da Grécia, e a ideia do projeto é permitir o desenvolvimento de ferramentas que avaliem o potencial de aplicação das diferentes tecnologias de reuso. Mas mais do que isso, ele é um projeto cujo objetivo é identificar os obstáculos que hoje surgem
na América Latina para que a prática de reuso seja ampliada. Então, é um projeto que trabalha com tecnologias existentes, então, a partir de uma base de tecnologias existentes e de problemas que se apresentam em diferentes situações na América Latina, como se pode ampliar a prática de reuso de maneira a aumentar a segurança hídrica nesses locais que são os casos de estudo. E a partir daí, então, ter uma plataforma que permita um aumento de eficiência no processo decisório, na implantação do reuso, e que permita a implantação de soluções que sejam de fato soluções. Soluções que sejam vistas como soluções do ponto de vista tecnológico e que sejam vistas como soluções também do ponto de vista do usuário. Então, o principal produto do projeto será um processo que melhore a decisão, facilite de ideias, de passos, de soluções para que se efetive a prática do reuso, sempre pensando na participação do usuário final. Então, essa é a ideia geral. É um projeto de duração de 4 anos, que se iniciou em outubro de 2011, portanto nós temos aí 1 ano e meio de projeto. Entre esses parceiros, o projeto está dividido em uma série de pacotes de trabalho, e entre esses parceiros, há parceiros dedicados à identificação de tecnologias, há parceiros encarregados de levantamento de custos, há parceiros que são responsáveis pela disseminação da ideia, por processos de capacitação. No nosso caso, a USP lidera o pacote que é o estudo minucioso de cada um dos 4 casos sobre os quais o projeto se baseia. Então, os 4 casos que o projeto se baseia foram escolhidos propositalmente para serem desafios diferentes na área de reuso, e foram escolhidos a região metropolitana de São Paulo, a bacia do rio Suquía, em Córdoba, na região de Córdoba, na Argentina, a bacia do rio Copiapó, no Chile, e a bacia do rio Bravo, no México. Esses 4 casos de estudo são bastante interessantes porque eles são bem complementares. Eles são diferentes tanto em termos hidrológicos, portanto em termos de disponibilidade hídrica, e são diferentes nos usos da água, são diferentes no balanço disponibilidade e demanda, eles são diferentes entre si. A região metropolitana de São Paulo foi escolhida porque ela é um caso hoje muito interessante de uma região úmida, portanto, de uma região onde os volumes precipitados e os volumes de água disponíveis, a gente não pode dizer que sejam pequenos, né, mas que tem um processo de escassez agravado por excesso de uso. Então, nós queremos fazer muita coisa com a quantidade de água que a gente tem. A gente não pode dizer que nós temos pouca água, mas o fato é que nós temos uma região metropolitana de 20 milhões de habitantes, com uma atividade industrial bastante intensa, numa região de cabeceira. Então, o caso de São Paulo foi selecionado por ser um caso, em primeiro lugar, de uso urbano de água. Quer dizer, nós, no caso de São Paulo, não estamos tratando de reuso agrícola, praticamente, e por excesso de uso. Ou seja, a gente tem alguma disponibilidade hídrica, tem uma disponibilidade hídrica não desprezível, né, mas tem uma demanda
muito superior àquela que seria aceitável para os nossos parcos recursos. Então, esse é um dos 4 casos. O caso do Chile é completamente diferente. O caso do Chile é uma região seca, uma região de baixíssima disponibilidade hídrica, onde a água é disputada por 3 setores. A água é disputada pelo setor urbano, em pequena escala, porque as cidades são pequenas, é disputada pelo setor de mineração e é disputada pelo setor de agricultura. Então tem aí um uso de mineração que é um uso peculiar, um uso não comum, e que, portanto, a água utilizada, o ciclo da água nessa bacia, a pouca água disponível tem que percorrer, tem que ser suficiente para percorrer esses 3 usos. O caso do México também é um caso de região seca, com uma disputa entre usos urbanos e usos agrícolas. Então, esse é um caso típico de reuso agrícola. E o caso de Córdoba é uma região de hidrologia intermediária, é uma região que não é tão úmida, mas também não é tão seca quanto é o caso do Chile, numa disputa entre usos urbanos e usos agrícolas, com problemas de qualidade da água provocados pela descarga de efluentes de uso urbano e prejudicando as áreas agrícolas. Então é um caso emblemático porque tem ali um problema de poluição bastante severo. Então esses 4 casos compõem a base do estudo, e para se ter um estudo que seja rico em conclusões, eu preciso ter estudos diversos, eu preciso conseguir comparar coisas diferentes, né? Então, o pacote de trabalho que a USP atualmente lidera é esse levantamento, quer dizer, nós somos responsáveis por todo o levantamento e análise dos dados desses 4 casos, de maneira a fornecer munição para os outros times que estão estudando a adaptação tecnológica, problema de custos, problema de capacitação técnica, problemas de regulação. Então, todos os outros tópicos que estão sob a coordenação de outras universidades parceiras, de outras universidades europeias parceiras. É muito interessante que o projeto se dedique ao desenvolvimento de uma plataforma que reúna o conhecimento na área de reuso e reutilização de água. Então, que faça o levantamento de tecnologias disponíveis, de metodologias disponíveis, mas não pare aí. Quer dizer, que analise também a base institucional e legal sobre as quais os sistemas de reuso e reciclagem estão sendo construídos nesses 3 países. E também analise o problema da capacitação técnica. Então, muitas vezes, um determinado método, uma determinada tecnologia, ela não se implanta por culpa da ausência de capacitação técnica do usuário final. Então, isso é uma coisa com a qual o setor industrial é um setor que normalmente é um setor mais avançado tecnologicamente, mas a gente não pode dizer isso do uso agrícola, né? O uso agrícola, muitas vezes, você depende de capacitar pequenos agricultores para as práticas de reuso. Então, essa visão de uma abordagem integrada, em que não se olha apenas os gargalos do ponto de vista técnico, até onde a gente consegue ir hoje, quer dizer, quais são as tecnologias disponíveis, o que a gente consegue tratar, como se consegue tratar, para que fins eu uso quais tecnologias. Isso é uma coisa relativamente simples de ser feita hoje em dia.
Quer dizer, a tecnologia de membrana, por exemplo, foi uma tecnologia que nos últimos 10 anos teve um avanço enorme, teve um avanço gigantesco. Não só um avanço gigantesco em termos de eficiência, como em redução de custos. Então, agora, como que se faz para que essa tecnologia de membrana ou outras tecnologias de reciclagem cheguem de fato ao usuário final e o usuário final possa utilizá-las? O usuário final, ele depende fundamentalmente de 3 coisas para usar essa tecnologia. Ele depende de viabilidade econômico-financeira do projeto, quer dizer, aquela tecnologia é algo que cabe no bolso dele ou não. Ele depende de capacitação técnica, quer dizer, ele sabe usar aquilo, ele sabe manter, ele sabe fazer com que aquela tecnologia realmente possa ser de longo prazo, e ele depende de uma base legal e institucional. Hoje se falou de manhã de se deslocar o problema ambiental da área de comando e controle para a área de mecanismos de incentivo. O Dr. Werner Grau estava falando. O caso de reuso é um exemplo típico. Né? Então, muito irá se avançar se houver uma política de incentivos adequada. Né? Então, esse é um grande desafio. É um grande desafio a regulação do sistema. Quer dizer, que qualidade de reuso, que qualidade de água que se exige para que uso. Então, a qualidade de água requerida, ela irá determinar a tecnologia necessária. Então, agora, não pode cada um achar que precisa de uma qualidade e adotar uma tecnologia de reuso que ele acha adequada. Não pode ser assim. Quer dizer, isso precisa ter lei, isso precisa ter portarias, isso precisa ter norma, isso precisa ter regulamento. Né? Então, os gargalos que se encontram, hoje, os gargalos da implantação do reuso, muito pouco estão na área tecnológica. Quer dizer, esses gargalos hoje, é difícil a gente encontrar um problema na área de reuso que, do ponto de vista tecnológico, se diga, eu não sei resolver esse problema. E essa tecnologia avançará cada vez mais rápido. Então, isso, a resposta tecnológica é a resposta mais fácil de ser dada. Então, os nossos gargalos, quer dizer, os gargalos que mais frequentemente serão encontrados, são os gargalos da viabilidade econômico-financeira, os gargalos da capacitação técnica do usuário final e o gargalo da regulação. Quer dizer, esses serão os gargalos principais. Então, os desafios que se encontram na implantação dos programas de reuso, um primeiro desafio é se definir este casamento. Qual é a qualidade de água que eu preciso para o uso que eu quero fazer? Irrigação de jardim é diferente de abastecimento de água potável. Então, este casamento, irrigação de hortaliças que são consumidas cruas, é diferente de irrigação de laranja. Então, ou de café. Esse é um desafio. Quer dizer, e esse é um desafio principalmente do ponto de vista de regulação. Como as portarias, como as normas, como as leis tratarão os diferentes níveis de qualidade requeridos. O outro desafio é ajustar a tecnologia apropriada ao custo e à capacitação técnica do usuário. Então, eu encontrar uma forma viável de ser feito o reuso, obedecendo à capacidade de investimento do usuário e obedecendo à capacitação técnica do usuário. E um terceiro desafio muito relevante, que é a aceitação por parte do usuário. Quer dizer, o usuário
aceita o reuso ou o usuário não aceita o reuso. E aqui, quando a gente diz o usuário aceita o reuso ou não aceita o reuso, além do usuário final, há uma abertura para uma discussão da sociedade. Por exemplo, nós aceitamos ingerir alimentos irrigados com esgoto tratado? Então, nós aceitamos ter como parte do nosso abastecimento de água, como muitas cidades hoje já fazem, esgoto tratado? Então, esta discussão da aceitação não pode ser imposta ao usuário. Então, e ao usuário aqui não só o usuário indústria, o usuário setor, mas o usuário sociedade. Então, esse também é um enorme desafio. Bom, o projeto parte, então, de um levantamento de dados bastante extenso, que é desde a situação hidrológica, do balanço de disponibilidade e demanda de cada uma dessas 4 regiões, passando por levantamento sobre as políticas, os incentivos, os regulamentos existentes nos 4 casos, as iniciativas já existentes, né, em todos os 4 casos, desculpe, com exceção da Argentina. Nos outros 3 casos, no caso do México, no caso do Brasil e no caso do Chile, já existem iniciativas implantadas no local de reuso de água. Então, como essas iniciativas... Quer dizer, é muito importante para a gente identificar como essas iniciativas, como esses tipos de reuso que já estão funcionando foram implantados e quais foram as dificuldades que essa implantação... Por que dificuldades essa implantação passou? Né? Então, essas são lições aprendidas muito importantes. Fazer um resumo, portanto, dos principais desafios, quer dizer, conseguir fechar nos principais desafios, desenhar programas de capacitação técnica e desenhar programas de participação pública para que isso aconteça. Então, nós temos já identificados os principais pontos que são objeto de estudo. Então, o primeiro ponto é tecnologia. Quer dizer, quais são as tecnologias disponíveis. E para cada uma das tecnologias disponíveis, custo, que entra na dificuldade de implantação, e capacitação técnica. As necessidades de investimento e as necessidades de capacitação técnica. O problema da regulamentação. O problema a necessidade de criação de diretrizes, a necessidade de criação de estratégia, a necessidade de criação de padrões. Quais são os setores a serem regulamentados? Como essa regulamentação é feita de maneira em que ela viabilize o reuso e não trave o reuso? É muito mais fácil se fazer uma regulamentação que trave o reuso do que uma regulamentação que viabilize o reuso. Então, onde está essa medida? Onde está esse ponto de equilíbrio de tal forma que eu garanta a segurança do uso, tanto do ponto de vista de quantidade, como do ponto de vista sanitário, como do ponto de vista de toxicidade, em que eu garanta, onde está onde nós vamos colocar a barra? Eu preciso garantir o uso, eu não posso travar o reuso, mas eu preciso garantir a segurança. Isso é um desafio enorme. E é um desafio para todos os países, quer dizer, isso não é um desafio para esses 4 países que estão em foco. No caso do Brasil, os usuários que a gente tem entrevistado, todos eles têm apontado a questão da regulamentação como uma grande dificuldade, quer dizer, nós não temos diretrizes gerais de reuso, nós não temos normas gerais de reuso, enfim, tem apontado as dificuldades relativas à regulamentação. O problema do aspecto econômico-financeiro, custo, incentivo, parcerias público-privadas, a associação de entidades com fins diversos, como é o caso do exemplo, para aqueles que conhecem aqui em São Paulo, o caso do Aquapolo, que é uma parceria da Sabesp com a iniciativa privada para promoção
de utilização de água de reuso no polo petroquímico, que aspectos econômicos financeiros estão envolvidos no sucesso dessas iniciativas. A necessidade de planejamento, essa necessidade de planejamento é uma coisa muito interessante. Por exemplo, aqui na bacia do Alto Tietê, a gente tem muito pouca oportunidade de reuso agrícola. Né? A área agrícola próxima à região metropolitana de São Paulo, ela está distante de áreas industriais e distante de estações de tratamento de esgoto. Então, há muito pouca oportunidade de reuso agrícola na bacia do Alto Tietê. Agora, num futuro em que se veja a prática de reuso como uma prática a ser incentivada, será que nós não devemos levar em consideração na decisão da localização da estação de tratamento de esgoto, os possíveis usuários dos efluentes dessa estação? Isso é um critério de locação de estação de tratamento de esgoto que hoje não é utilizado. Né? Então, no setor de planejamento, quer dizer, no planejamento territorial, isso é algo muito interessante de ser levado em consideração. E, por fim, a participação do usuário, no sentido de identificar a rejeição. Quer dizer, em quais setores há rejeição? Por que a rejeição? A rejeição é um problema de informação ou é um problema cultural? Quer dizer, a rejeição é algo que está mais intrinsecamente permeada na sociedade ou é simplesmente um problema de informação? A atração de novos usuários, tudo isso a gente precisa trabalhar em programas de disseminação. Enfim, esse é o projeto. O projeto eu considero que o projeto está no seu início. Né? Nós ainda temos mais 2 anos e meio de projeto. Nós estamos, até o final do ano, possivelmente nós terminamos a análise dos casos de estudo para que a gente possa dar o input para os outros pacotes que estão sendo desenvolvidos. E mais uma vez aqui eu quero agradecer a parceria da Fiesp nesse projeto, porque particularmente aqui no caso da região metropolitana de São Paulo, o diálogo com a indústria é essencial, porque ela será o grande usuário do reuso nessa região. Muito obrigado, doutor Nelson. Era um dedo, faltava uma delicadeza. Obrigado. Bom, então agora nós vamos abrir aqui para uma conversa com debate, e eu vou passar aqui então para os nossos moderadores, Dr. Ricardo Esper, que é diretor do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp, e também que é o representante nosso na bacia Paraíba do Sul, aqui na zona do Vale do Paraíba. E também para a doutora Anícia, que é a nossa gerente do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp. Ricardo, também, né? Falta delicadeza. Agora deu. Boa tarde a todos. Obrigado, Ema. Obrigado, doutora Mônica, pela participação. A gente tem participado no Comitê do Vale do Paraíba, e onde a FENSA participa como unidade há pouco tempo maciça em Jacareí, onde se fazia representar, inclusive temos representantes da Heineken aqui, onde vocês ainda têm participação. E também com a parte do reuso de água, que está sendo muito difundido,
E o que mais nos preocupa realmente, eu acho que é a aceitação do reuso de água. Fora essa parte toda da regulamentação, que depende de uma parte técnica, eu acho que o que mais impede a gente ainda é a característica de se usar esse tipo de água. Tá? Lá na nossa cidade, a gente tem as estações que estão usando muito mais na área de limpeza e tal, e a indústria ainda, ainda não está, pelo menos no Vale, a gente não está comprando essa água ainda de reuso. A gente tem o reuso, dentro dos próprios muros das nossas unidades, né? Então eu acho que nessa parte ainda a gente tem que crescer bastante. E aqui na nossa região, a água ainda, vamos dizer, embora tenha um custo, ela ainda não está proibida ainda, que não é o caso em outras regiões. Então eu acho que nessas outras regiões o uso da água de reuso será muito mais utilizável. E a gente tem essas parcerias com a Fundação da FENSA, onde desenvolve muito esses estudos. Então eu acho que o caminho nosso está bom, está caminhando, temos muita coisa para se fazer ainda. E o mais importante de tudo é o que a gente vai esperar dessa regulamentação e seus custos para a indústria. Então eu acho que nesse setor que a gente tem que caminhar um pouco. É só... Aqui está aberto, né? Esqueci de comentar, mas está aberto aqui para perguntas. E, por favor, e as nossas recepcionistas estão por aí que vão receber as perguntas aqui para os nossos convidados. Bom, boa tarde a todos. Do ponto de vista, né, mais técnico, eu acho que a indústria tem um papel fundamental nesse processo, como a doutora Mônica colocou. A parte tecnológica, eu acho que, vamos dizer assim, é um desafio vencido do ponto de vista tecnológico, mas não, naturalmente, do ponto de vista econômico, de viabilidade econômica. E eu acho que, puxando um gancho da fala no período da manhã, a questão dos incentivos, né? Então, e o terceiro ponto que eu queria colocar, a parte realmente cultural que não foi colocada aqui, que é a parte da regulação, né? Claro que o reuso, se ele for bem feito e bem controlado, ele é uma prática que absolutamente é o que todo mundo sonha, porque todo mundo ganha, né? Quer dizer, a partir do momento que um setor entende que a qualidade de água que ele precisa, muitas vezes, não é a necessidade de uma água potável, no caso da indústria, e aqui também há que se fazer um parênteses, depende do setor industrial. Acho que a gente tem um problema cultural muito sério, que às vezes a nossa sociedade acha que a indústria não precisa de água potável, ou não precisa de água de boa qualidade. Depende do setor industrial. E depende da atividade dentro de cada planta industrial. Então, é impensável que uma Fundação FENSA, que uma empresa de alimentos, uma empresa de bebidas, uma empresa que produz remédios, que ela não precise de uma água de boa qualidade. Isso é absurdo, né? Ela precisa de uma água, muitas vezes, melhor do que a qualidade de água fornecida por uma concessionária pública, por uma Sabesp. Então, a indústria tem uma responsabilidade muito maior, quando se fala em reuso até, do que imagina muitas vezes as pessoas, dizendo que a indústria está praticando reuso sem nenhum controle. Muito pelo contrário, né? A indústria não precisa necessariamente de nenhum órgão, de nenhuma informação além ou de nenhuma lei maior para regular a qualidade de água que ela vai usar no seu produto, porque se ela utilizar uma água de baixa qualidade, ela vai estar comprometendo a imagem da empresa, né? E isso para a indústria é morte. Ela, né, quando você tem um recall de um carro, tudo bem, mas quando você tem um recall de um produto alimentício, isso realmente compromete a imagem, e isso está no mundo, né? Com as mídias sociais, no mesmo instante que tiver uma contaminação de algum produto alimentício ou de remédio, isso está no mundo inteiro.
Então, nós da indústria temos plena consciência que o reuso é uma boa prática e nós já estamos adotando essa boa prática. E o exemplo está aqui, uma Fundação FENSA, e aí já aproveito para reforçar o convite, hoje à noite, no final do dia, nós vamos ter vários exemplos de todos os segmentos industriais. Então, todos os setores industriais, sejam eles os grandes usuários de água, ou os pequenos usuários de água, ou a indústria de alimentos, a indústria de bebidas, como a siderurgia, como todos os demais setores industriais, já internalizaram essa preocupação e já estão adotando essas práticas com todo o controle e com toda a preocupação, principalmente com a qualidade dessa água, porque isso é fundamental para o seu produto final. Então, essa preocupação, muitas vezes, que a gente enxerga em alguns fóruns de debates, e principalmente junto com os órgãos de comando e controle, da necessidade de regular a qualidade da água, porque senão, se eu for aspergir a água de reuso para regar a grama da fábrica, eu posso respirar aquela água e aquela água pode ter um contaminante. Essa preocupação dentro do setor industrial está absolutamente sob controle. Eu hoje tenho equipamentos de proteção, eu tenho os laboratórios, eu faço análise dessa água, eu controlo essa água para não ter nenhum de risco, nem ao produto, nem à produção e nem ao trabalhador envolvido. Então, dentro do setor industrial, isso está a preocupação com isso é muito forte e muito grande. Naturalmente, que os demais setores, a agricultura irrigada, têm a mesma preocupação, mas talvez não tenha o mesmo conhecimento, a mesma tecnologia, como foi colocado aqui. Então, dependendo de cada setor, é uma realidade diferente. E dependendo de cada uso, é uma qualidade de água diferente. Então, nós, quando estamos hoje no país discutindo regulação, e aqui eu quero deixar um desafio para a professora Mônica, justamente como que o projeto Coroado está enxergando essa questão da regulação. Porque tem alguns fóruns de discussão hoje no país. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos tem uma resolução sobre reuso de água, em que estabelece alguns critérios e estabelece de forma muito explícita que o reuso é uma boa prática, que ele precisa ser incentivado. E eu acho que ainda as nossas políticas públicas não estão dando os incentivos necessários para que isso aconteça. E, por outro lado, os órgãos de comando e controle têm uma preocupação muito grande em regular essa qualidade de água. Então, acho que esse é um dos desafios que a gente tem e que a gente precisa vencer, inclusive culturalmente isso, e depois eu deixo aí esses tópicos para a gente aprofundar os debates com vocês. Obrigada. Bom, por favor, então, estou posto, eu não sei se a professora Mônica me manda as perguntas aqui, enquanto a professora Mônica, se ela puder responder o meu desafio aí da regulação, eu vou criando aqui as perguntas. Gente, por favor, por escrito, tá? Aluno é fogo. Sempre faz pergunta, ela nunca vai deixar de ser minha aluna, sempre faz pergunta que a gente não sabe responder. Eu não tenho dúvida que nessa questão do reuso, o estabelecimento de normas e o estabelecimento de diretrizes de reuso é um desafio muito grande. É um desafio, agora, precisa ser feito. Precisa ser feito. Quer dizer, não importa, não adianta a gente achar que é um problema complicado e fugir dele. Ele precisa ser feito. Então, o país precisa ter claramente o reuso na sua política de segurança hídrica. O reuso hoje é mundialmente reconhecido como uma boa prática. Inclusive há estudos muito interessantes. Tem um instituto que se chama IWMI, que é um instituto que trabalha, é um instituto baseado no Sri Lanka, que trabalha com práticas de irrigação, e recentemente o IMI publicou um livro sobre reuso na agricultura, em que tem uma análise social do reuso, nessa publicação, excelente,
inclusive indicando algo que é meio óbvio, mas a gente para pensar e vê que ele tem razão. O IME diz o seguinte, quer dizer, o levantamento que eles fizeram de uso de esgoto na agricultura, de irrigação na agricultura, eles perceberam o seguinte: os países que usavam esgoto não tratado como para irrigação eram países em que essa demanda era gerada por dois componentes: escassez hídrica e pobreza. Então, com a escassez hídrica, a produção agrícola precisando ser feita e não havendo recursos para tratamento do efluente, alguns locais irrigam culturas com esgoto bruto, com uma série de problemas sanitários, claro. Problemas sanitários não só no potencial de contaminação da cultura, mas até no potencial de contaminação do trabalhador agrícola. Então, com um problema... O reuso feito com esgoto bruto é um tipo de reuso muito vinculado à pobreza. E outros países têm desenvolvido, como é o caso do Chile, por exemplo, têm desenvolvido práticas bastante eficientes de reuso com esgoto tratado. Então, o reuso com esgoto tratado passa a um outro patamar, quer dizer, é um reuso que o processo decisório é dominado pela escassez hídrica. Então, vários outros países do mundo, em vários países do mundo, como o professor Braga, por exemplo, mostrou hoje de manhã, Singapura, por exemplo, tem reuso de esgoto para abastecimento público. O distrito de Orange, a cidade de Orange, no distrito de Orange County, próximo de Los Angeles, na Califórnia, em Orange County eles fecharam o circuito, quer dizer, a água que é abastecida, a água que abastece a população é tratada, o esgoto é tratado, isso passa por um pós-tratamento e uma reinjeção no solo para ela ser captada novamente e abastecer a cidade novamente. Quer dizer, o Orange County praticamente funciona em ciclo fechado. Então, em todos esses locais, para esse nível de reuso poder acontecer, há regulamentação. Então, é um problema difícil? É um problema difícil. Podemos fugir dele? Não, não podemos. Quer dizer, eu acho que o país está... nós estamos patinando num processo de ter, para o país como um todo, uma diretriz clara do que a gente quer para reuso, reconhecendo o reuso como uma boa prática, reconhecendo a necessidade de políticas de incentivo e reconhecendo a necessidade de legislação mais detalhada, legislação que, de fato, dê os parâmetros necessários para o estabelecimento daquela barra que eu falei, que é equilibrar entre a viabilidade do reuso e a segurança da prática. Emma, gostaria de esclarecer como se da en México esta parte de regulación. Sí. En México tenemos, se llama la Conagua, que es similar a la ANA aquí en Brasil, y hasta la administración anterior, que fue ahora en febrero de este año, ellos eran muy activos y trabajaban muy de cerca con las empresas en busca de incentivos que permitieran hacer un uso eficiente y que permitieran modernizar. Por ejemplo, en México el 70% del agua que se usa es para la agricultura. Entonces, pues muchas veces los agricultores no tienen ni los recursos ni la educación suficiente para capacitarse, ni el acceso a las tecnologías. Conagua, junto con otras agencias del sector público, daban esta capacitación y el acceso a las tecnologías necesarias para el reuso y la irrigación efectiva.
Otro también es que las cuotas de garantía, eso es que cada empresa tiene una cuota que usar de agua, y eso es algo que ha sido muy benéfico porque así digamos que está regulada la cantidad de agua y muy digamos las reservas de agua que existen. Y en lo personal yo puedo hablar del involucramiento en que en el proyecto de Alliance for Water Stewardship, esta alianza que busca una certificación en el uso sostenible del agua, la Conagua no se pudo involucrar a la misma par que organizaciones del sector privado ni del sector de la sociedad civil. Sin embargo, la Conagua estaba muy abierta a otorgar estos incentivos a las empresas que utilizaran herramientas, ya sea como fondos de agua o el estándar, para promover el uso y el reuso de agua. Entonces, todas las acciones que una empresa estuviera tomando por sí solas, digamos que la administración las fomenta y bueno, así era como estaba hasta ahora en febrero. Estamos teniendo nuevos acercamientos para conocer, porque algunos planes nacionales van a cambiar, pero esperamos que esta disposición de cooperación internacional y de cooperación con el sector privado se siga dando, pero igual, como dice la profesora Mónica, los retos en nuestro país también son muy grandes por los problemas de disponibilidad y calidad y cantidad de agua. Gracias. Bom, acho que já respondeu a pergunta do professor Dirceu, né, que estava justamente perguntando como está a regulação do uso da água de reuso no México. Então, acho que já está respondido, né, professor? Aproveitando que a Emma está com a palavra, uma pergunta aqui do Alejandro, ele não disse qual é a entidade, mas ele pergunta se tienen implementado em algum lugar captação de água de lluvia para uso potable. Sí, Fundación FEMSA tiene desde el 2008 trabajando en temas de agua y acceso a saneamiento. Anteriormente lo hacíamos desagregado, digamos, un implementador local pedía fondos, nosotros analizábamos el impacto y la evaluación de los indicadores y nuestro consejo le otorgaba los fondos. Nos dimos cuenta que en ese sector faltaba más como una iniciativa que englobara todas las pequeñas, porque faltaba más incentivar que compartieran mejores prácticas, ¿no?, de medir y de aprender de los errores. Entonces, por eso nos sumamos a la Millennium Water Alliance, que busca que varios implementadores locales trabajen compartiendo estas mejores prácticas. Nosotros aprendimos porque muchas veces poníamos sistemas de captación de lluvia, pero no eran los adecuados y se llenaba de hongos, de bacterias, que luego la gente iba a consumir y eso representaba un riesgo para la salud. Sin embargo, otra organización ya se había percatado y le enseñó a esta cómo tratarlo. Entonces, así estamos trabajando en México y lo vamos a hacer ahora en Centroamérica. Esperamos hacerlo pronto aquí en Brasil y también en Argentina. Y Fundación FEMSA junto con el BID tiene un premio, BID FEMSA se llama, que premia a las mejores prácticas de uso de agua, de residuos sólidos y de saneamiento. Y ahí me gustaría resaltar que el año pasado al Ministerio de Desarrollo de Brasil se le dio por el proyecto que tienen en el semiárido de sistema con cisternas. Bueno. Bom, tem uma pergunta aqui do Coronel Gilmar Ogawa, que é da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, para a professora Mônica Porto, e também se a Emma quiser colocar alguma coisa no México, por favor. Qual desafio é maior? Resolver os obstáculos e problemas de reuso na agricultura ou na indústria?
são diferentes. O desafio em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa separar os setores, né? De que setor agrícola nós estamos falando e de que setor industrial nós estamos falando. O setor agrícola, assim como o setor industrial, ele tem diferentes níveis de produção. Quer dizer, eu tenho desde o pequeno produtor, que é o produtor pouco capacitado, pequeno, com um pequeno pedaço de terra, até o grande produtor, né? E eu tenho o produtor que produz coisas como, sei lá, milho, soja, café, commodities para exportação, e tem o produtor que produz agricultura de subsistência, e tem o produtor que produz, por exemplo, alimentos que são consumidos crus. Então, e na indústria a mesma coisa, né? Então, na indústria eu tenho os setores industriais, como a Anícia falou, que são setores que exigem água de elevada qualidade, e setores que usam água, por exemplo, para lavagem de piso, né? Então, em ambos os setores, nós vamos encontrar dificuldades de aceitação, vamos encontrar dificuldades, como eu disse, de capacidade de investimento, e vamos encontrar dificuldades tecnológicas. Eu diria que, no geral, se eu pudesse fazer uma generalização perigosa, a indústria é mais fácil do que a agricultura. O valor agregado do produto faz com que o empreendedor seja mais incentivado ao investimento e à busca de novas tecnologias. Então, de uma maneira geral, quer dizer, numa generalização meio que eu não sei se é muito segura ou não, eu diria que no setor agrícola é mais difícil você ter práticas de reuso, práticas sustentáveis de reuso. Professora Mônica, uma questão que eu pessoalmente tenho vivido é um certo conflito que já começa a aparecer e está crescente na disputa, né, da água no campo, que é o setor da agricultura com o setor de mineração. Como é que a senhora tem visto isso crescendo? Isso é uma coisa interessante. Esse é o problema do Chile, do nosso caso no Chile. Essa é uma disputa interessante, porque são dois setores em que os volumes utilizados são muito grandes. Enquanto que, às vezes, agricultura e indústria, o conflito não é tão relevante, porque, às vezes, a indústria consegue economizar água e consegue reduzir o seu consumo. O setor de mineração é mais difícil de redução de consumo, assim como o setor agrícola é mais difícil do setor de consumo. E ao contrário da indústria, quer dizer, o setor de mineração impõe uma perda de qualidade da água, às vezes pior do que a da indústria. Então, o caso do Chile é um caso bastante interessante, porque o que se busca nesse caso é olhar até que ponto o setor de mineração consegue reduzir o seu consumo e tratar o seu efluente, que não é fácil, porque os volumes utilizados são muito grandes, e até que ponto se consegue compatibilizar isso com um tipo de agricultura ajustado àquela qualidade que se produz na mineração. Quer dizer, tem que ter um casamento aí que venha das duas pontas, mas é um problema muito complicado. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que si tuviera que escoger uno, creo que el reto más grande está en el sector agrícola.
por los pequeños productores, que es más difícil que consigan los incentivos. Al final de cuentas, yo considero que es un círculo virtuoso, ¿no? Tú logras superar los retos de la agricultura y a la vez ayudas a la industria que sus principales insumos son los de la agricultura. Entonces, tal es el caso como Coca-Cola es el principal digamos, comprador, ¿no? de azúcar y de varias otras frutas para producir sus productos. Entonces, digamos que a estos grandes empresas les interesa que sus productores pues puedan conseguir estos incentivos y estas certificaciones para que no se queden fuera del desarrollo. Bom, tem uma pergunta aqui bastante específica do João Rodrigues, da Heineken, nosso parceiro aí lá nos comitês de bacia. E aí, se existe alguma restrição legal ou técnica para reuso de água na indústria de alimentos? Se existe algum exemplo de grande escala no Brasil ou no exterior? Para as duas, né? Yo desconozco en lo personal, no sabría decirte. No sé. Eu diria que é o mesmo processo de reuso para água de abastecimento, quer dizer, a mesma dificuldade do reuso direto potável. Eu não conheço, na indústria não conheço. Quer dizer, apesar da gente ter casos de reuso direto potável para abastecimento de cidade, com indústria de alimento eu não conheço. Ok. O Ricardo Saad, da MRA Serviços Ambientais, pergunta: quando falamos em especificar a água para reuso, está endereçado para a professora Mônica, você não acha que as empresas, ou seja, os usuários, não sabem a qualidade desejada? Sim e não. Quer dizer, eu posso ter usuários mais qualificados, que saibam a qualidade que ela deseja. Por exemplo, hoje, se você pega a indústria farmacêutica sabe direitinho a qualidade da água que ela precisa. Eu acredito, quer dizer, eu concordo com você, no geral não. No geral, o usuário não vai saber qual é a qualidade que ele precisa. Né? Isso faz parte da regulação. Isso faz parte da regulação e identificação dos setores usuários, dos principais setores usuários, que serão usuários, e de normas gerais que podem ser estabelecidas. Agora tem 3 perguntas aqui. O pessoal está bem interessado aí em mais detalhes do projeto Coroado. É Coroado. Estão falando aqui Colorado, mas não é Coroado. A Alexandra, da Ernest Young, pergunta se existe um site específico com informações do projeto e, se não, como obter dados do projeto. A pergunta aqui do Ricardo Mendes, Geasa Nevita Engenharia. Por que as parcerias do projeto não incluem entidades dos países envolvidos? Não podemos avaliar as experiências destes países? Eles já avançaram nestes temas? E a terceira pergunta é: quais foram os critérios para a escolha dos locais dos estudos de caso e como foi a negociação com os governos no que tange as autorizações para a atuação da pesquisa? É a Kátia Souza, do SESI. Alexandra, existe um site, e você vai me perdoar que eu não sei o site de qual. A idade é um problema. Entre, por favor, com Coroado no Google. E você vai descobrir qual é o site. Existe um site do projeto em que os relatórios, à medida em que os relatórios vão sendo... O projeto está muito no início, né? Então a gente tem 1 ano só de projeto até agora. Então nós vamos liberando os relatórios para o site à medida em que os relatórios vão sendo aprovados pela Agência de Pesquisa da Comunidade Europeia.
Então, como ele está muito no início, você vai encontrar relativamente poucos resultados no site. Mas já tem algumas coisas, tem mais informação sobre os casos de estudo e tem mais informação sobre isso. Me perdoe, mas o Google continua sendo a nossa salvação. A ideia do projeto Coroado, das entidades dos países mais desenvolvidos, a parceria são países da América Latina com as entidades dos países europeus. Então, por exemplo, o grupo a Universidade da Espanha, que participa do lado europeu do projeto, é uma universidade com experiência em projetos de reuso agrícola na Espanha. Então, a experiência dos países mais desenvolvidos, ela está entrando através das próprias entidades europeias que estão participando do projeto. Né? Então, nós entramos com os dados porque existem poucas informações disponíveis sobre os projetos de reuso na América Latina e entregamos isso aos nossos colegas europeus, que inclusive usam a sua expertise nas práticas de reuso já utilizadas na Europa para compor o banco de conhecimento nesses temas. Essa é a parceria. Os critérios de escolha dos sites de pesquisa, né, dos locais de pesquisa, veja, este projeto é um projeto de pesquisa acadêmica. Então, ele é um projeto em que nós temos, do lado da América Latina, universidades, em sua maioria, e do lado da Europa, universidades e institutos de pesquisa. Então, é um projeto de caráter acadêmico, é um projeto de pesquisa de caráter acadêmico. Então, esses locais selecionados se foram buscados locais onde não só havia uma dificuldade com o reuso, mas locais onde havia alguma capacidade técnica instalada nas universidades para fazer esta análise do processo. Então, tem aí uma junção de duas coisas, quer dizer, não só a gente precisa ter o local de pesquisa, mas a gente precisa ter, neste local de pesquisa, uma universidade que tem um grupo de pesquisa já implantado e já com currículo e com resultados de pesquisa suficientes para concorrer nesses editais europeus. Esses editais da Comunidade Europeia são muito concorridos. Então, conseguir um projeto desse, o grupo de pesquisa, como um todo, precisa se mostrar capacitado, quer dizer, precisa se mostrar já com alguma experiência no assunto. Então, esse foi um critério que foi utilizado, quer dizer, onde se tivesse uma dificuldade de reuso, algumas práticas de reuso já implantadas, e ao mesmo tempo tivesse um centro onde houvesse um grupo de pesquisa estabelecido na área de reuso. Então, essa foi uma... E, portanto, não há uma negociação com governos. Né? São as universidades que participam diretamente dos editais. A USP se apresentou como disponível para concorrer no edital. Né? E aí é papel nosso buscar as parcerias dentro dos países que permitam que o projeto seja desenvolvido. Não é fácil. A Carolina Matos, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, tem uma pergunta para a EMA. Como a Fundação FENSA fomenta projetos de pagamento por serviços ambientais, incentivando financeiramente os pequenos produtores rurais a preservarem ou recuperarem suas áreas de nascentes? El pago por servicios ambientales, principalmente lo hacemos, uno de los proyectos más grandes es con TNC, donde creamos la plataforma a nivel latinoamericano, y esta plataforma quiere crear 32 fondos de agua locales
cada uno con propias características. Actualmente en la ciudad de donde yo soy, en Monterrey, México, ahí digamos que con estudios científicos y innovadores, trabajando con universidades de Stanford y de Minnesota, se identifican las áreas prioritarias en donde pues buscamos que el gobierno alinee su inversión con la parte privada, y que el dinero esté en un fondo, un mecanismo financiero, y que basadas en ciencia se hagan estas intervenciones. Aquí nos dimos cuenta que el gobierno estaba, por ejemplo, invirtiendo en un área que no era prioritaria para la principal cuenca de la ciudad. Entonces se redirigen las inversiones, y con los habitantes de esa zona y productores se les busca capacitarlos para que ellos mismos sean quienes implementen las acciones, unas muy tradicionales y otras un poco más innovadoras, para que ellos, por ejemplo, dejen de plantar un árbol que no es endémico, que no es de la zona, y que perjudica a largo plazo a la retención de agua y a la reforestación de la zona. Agora uma pergunta aqui, acho que é mais um desabafo do que uma pergunta, mas em todo caso, o engenheiro Sérgio Costa, da Bepolar. Pago água, pago esgoto, então quando eu pago a conta de água, eu já paguei o tratamento e o reuso. Comentar, né, para a mesa comentar, se ele já está pagando tudo, já está pagando o reuso também. A segunda pergunta é, o reuso hoje tem domínio do Estado e a Prefeitura praticamente não participa. Sem o envolvimento da Prefeitura, acha possível o reuso? E, por fim, ele pergunta se nós conhecemos a discussão dos telhados. O projeto de lei 115/2009 e o 615/2009. Discussão de telhados na Câmara Municipal de São Paulo. Acho que a Ema não vai conseguir responder, né? Então... Veja, a prática do reuso, ela exige um passo à frente à coleta e tratamento do esgoto. Ela exige algo mais do que a coleta e tratamento de esgoto. E é um passo muito caro. Muito caro. Então, aqueles usuários finais que se interessam pelo reuso, eu estou vendo o Marcos lá atrás, do Aquapolo, o Marcos sabe muito bem dizer o preço do tratamento que é feito no Aquapolo depois do esgoto tratado na estação ABC. Então, esse é um custo em que, se nós quisermos, quer dizer, é um custo para o interessado. Agora, veja, por que nós todos, como cidadãos, temos interesse no reuso e, no meu entender, devemos ter interesse em incentivar, inclusive economicamente, o reuso, por conta da escassez. Então, se nós conseguirmos ajustar a qualidade da água utilizada para cada fim, se eu tenho um uso que estava usando água potável sem precisar desta qualidade potável, e ele pode passar a usar o esgoto tratado, na hora que ele faz isso, ele economiza o manancial de água potável que é necessário para o abastecimento público. Então, se eu, morador de uma região de escassez, estou interessado em garantir a segurança hídrica do meu abastecimento de água potável, eu tenho interesse em incentivar que aqueles que não precisem de água potável não usem água potável. Então, eu acho que esse é o interesse da sociedade. Esse interesse de ajustar a qualidade ao uso,
é um interesse da sociedade. A Prefeitura de São Paulo participa hoje do reuso. A água de lavagem de rua em São Paulo é toda feita com água de reuso. Então, já existe hoje uma participação de múltiplos setores nesse incentivo ao reuso. Quer dizer, eu acho que é um desafio para todos nós, inclusive para vencer essa questão da rejeição ao reuso, nós desenvolvermos nossas capacidades individuais em conseguir olhar o problema de uma maneira sob uma abordagem mais integral, o problema como um todo. Queria só complementar o Sérgio. Existem, e sobre esse projeto de lei na Câmara Municipal, enfim, existem uma série de iniciativas aí que o Poder Legislativo tem tomado. A gente tem aqui em São Paulo, inclusive, a lei das piscininhas, enfim, tem um monte de projetos de lei aí e outras leis já, inclusive, aprovadas no âmbito municipal, justamente com essa preocupação. Agora, a Prefeitura de São Paulo aprovou, vocês vão me perdoar, eu não vou lembrar nem o ano e nem muito menos o número da lei, mas tem uma lei municipal. Eu só sei quem foi o proponente dessa lei, que foi, na época e hoje ainda continua, o vereador Aurélio Nomura, que ele aprovou uma lei no município de São Paulo, justamente para que todos os prédios públicos tivessem ou que adotar práticas de conservação de água. Inclusive nós, da Fiesp, nós participamos, eles criaram um conselho e um grupo de trabalho justamente para identificar práticas que a gente deveria adotar no âmbito municipal, no sentido de incentivar e reduzir o consumo de água. Então, uma das práticas, por exemplo, era a lavagem dos ônibus, né? Nós temos uma frota municipal de ônibus e que se consome aí, não sei, eu tenho esse dado de ouvir dizer, se não for verdade, vocês me perdoem, mas é 500 litros para lavar um ônibus. Então, existem muitas viações, e você tem que lavar o ônibus todo dia, enfim, tem uma série de questões contratuais até. Então, a Sabesp participava desse grupo, tinha várias entidades do Estado participando desse grupo no âmbito municipal, liderado pela Secretaria, se não me engano, de Planejamento do município. Esse grupo ainda está ativo. E ele tem buscado alternativas justamente para adotar essas práticas de reuso, inclusive o problema em escolas municipais, quer dizer, como o uso sanitário, né, para você lavar pátio, você lavar calçada, enfim, uma série de usos menos nobres, vamos dizer assim, que poderiam estar sendo empregados nas escolas ou nos grandes centros comerciais, nos grandes prédios comerciais, inclusive, para a gente estar reduzindo o consumo de água no âmbito municipal. Então, a Prefeitura está, sim, empenhada neste tema. Existem leis municipais, existem grupos de trabalho que, em conjunto com outras entidades, da qual a Fiesp também participa, cuidando desse assunto. Tá? Só esse esclarecimento adicional aí. Bom, tem uma outra pergunta aqui do Gilmar Mangueira, da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Ele pergunta para todos os membros da mesa e para a professora Mônica. Na região metropolitana de São Paulo já existe a escassez dos recursos hídricos. E na região metropolitana, somente o polo petroquímico vem usando água de reuso. Como é que a indústria está encarando este problema? Você quer começar? Há outras iniciativas de reuso já implantadas na região metropolitana, além do polo petroquímico. Por exemplo, há uma iniciativa, há projetos piloto de reuso para o aeroporto de Guarulhos, né, que é um projeto que o professor Ivanildo coordena. Há empresas parceiras da Sabesp
que ficam localizadas próximas da ET ABC e que usam o efluente da ET ABC, a Linhas Correntes, se eu não me engano, e algumas outras indústrias. Há um interesse grande das empresas de ônibus. A Aviação Santa Brígida, por exemplo, usa água, reutiliza a água de lavagem de ônibus. Então, há já diversas iniciativas, não apenas no setor industrial, veja que há também essa no setor de transportes, para reuso, e há em vigência as parcerias da Sabesp com diversas outras indústrias ali localizadas perto da ET-ABC. Anicia, só complementando, é que a gente, quando fala só em reuso, a gente está sempre pensando em a água de reuso das grandes estações de tratamento. Mas é comum, tanto é que você falou, hoje nós temos o 8º prêmio nosso, e ano a ano a gente vê o que as indústrias têm feito intramuros dela, no seu próprio reuso, tá? No reuso da área, na própria produção, na própria área, a água utilizada delas de caldeira. Então isso é um valor significativo que a gente pode ver nos comitês de bacias. Lá no Vale Paraíba nós temos o exemplo do GPMAI, onde sempre está se apresentando a enorme quantidade de água que a indústria anualmente vem ganhando, né? Então acho que isso é importante ver. No nosso site tem sempre os cases dessas indústrias, vale a pena olhar. Acho que esclarecendo o Gilmar, quer dizer, a região metropolitana de São Paulo, e como a professora Mônica colocou muito bem, quer dizer, se você tem um problema de escassez de água, para a indústria, você tem duas alternativas, né? Se aquele insumo começa a se tornar tão caro que inviabiliza a tua produção, você fecha a tua fábrica e vai embora para outro lugar, né? Muitas indústrias fizeram isso. Aquelas pessoas que têm mais de 18 anos e são nascidas aqui em São Paulo, lembra que a gente tinha aqui a famosa Brahma, né? A cervejaria bem na Rua Vergueiro, aqui quase esquina com a Avenida Paulista, né? Aqueles que têm mais de 18 anos lembram que ali tinha uma enorme fábrica de cerveja. O Grupo Antártica, ali na Avenida do Estado, quer dizer, nós tínhamos várias indústrias, inclusive de bebidas, né? Cuja matéria-prima é a água, que ao se localizarem numa região que absolutamente não tinha mais água, ou que só poderia depender da água da concessionária pública, esse insumo se tornou absurdamente caro, então ele teve que ir embora. Ele foi buscar outras alternativas, fechou a fábrica e foi embora. Outras situações, como o polo petroquímico foi colocado aqui, você não muda um polo petroquímico de lugar, né? Pelo menos, né, doutor Nelson, que é do setor químico, sabe que é um pouco mais complicado você mudar um polo petroquímico, como é o caso de Capoava. Então, você tem que buscar alternativas. Então, uma das alternativas, um pouco que a gente vai ver também, é o uso que o Ricardo colocou. Quer dizer, eu tenho um efluente de uma estação de tratamento de esgoto da municipalidade, que se eu tratar ele adequadamente, eu posso utilizar principalmente para água de refrigeração e outros fins menos nobres dentro de um polo industrial. E ainda eu tenho o terceiro caso, que é a indústria que fecha circuito. E nós temos vários exemplos disso, né? E o nosso prêmio justamente é para conhecer esses casos de sucesso. Então, nós temos aqui, justamente ali na Avenida do Estado, onde a disponibilidade de água é absolutamente nenhuma, em que as empresas de grande porte, indústrias químicas, né, fecharam o circuito. Ou seja, hoje a água que ela utiliza exclusivamente é para abastecimento dos funcionários. Água potável para abastecimento dos funcionários, para os funcionários beberem. Todo o resto da água na fábrica, ela fechou o circuito, né? Ela tem uma estação de tratamento, tem um controle de qualidade dessa água, road to zero, ou seja, eu tenho que fechar o circuito dentro da minha fábrica e não depender de manancial externo de forma nenhuma. Eu tenho que pegar aquela água, que é um insumo essencial e básico para mim, e tratar ela com todo carinho, com toda atenção. Então, são inúmeros os exemplos que a gente tem. Nós já temos 130 cases de sucesso na nossa página, em que serve de benchmarking para todos os segmentos industriais, no sentido que essa busca pela excelência e essa busca pelo tratamento desse insumo, com todo o cuidado que ele requer, é essencial. E na região metropolitana, isso já vem acontecendo com a maioria das indústrias instaladas aqui.
Bom, mais uma pergunta para a Ema. Como está o projeto de produção de água através de recuperação de nascentes e matas ciliares aqui em São Paulo, na Serra do Japim, Jundiaí? Você conhece? Yo no conozco, pero está aquí un compañero mío de Coca-Cola FEMSA, que él ahorita se movió de su lugar, pero me gustaría, si terminando este panel, él puede contestar la pregunta personalmente, porque pues la operación de Jundiaí depende de él precisamente. Bom, Flávio Almeida, da Clariant, diz que tem encontrado muitas dificuldades na hora de obtenção da outorga para o uso industrial de água tratada proveniente de sítios contaminados. Você acha que é um outro tema também? Não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, né? Quer dizer, o grande problema de você ter uma área contaminada e você ter que recuperar aquele site é você bombear e tratar essa água que está ali naquele subsolo, e depois você normalmente não pode utilizar essa água, mesmo que ela, depois de tratada, atenda pelo menos às suas necessidades em termos industriais, que é o que o Flávio coloca aqui. Então, devido à falta de uma legislação e definição de padrões de qualidade desta água, a CETESB não delibera e aprova o reuso desta água diretamente nos processos industriais. Ele ressalta ainda que os volumes bombeados são significativos e certamente reduzem ou reduziriam o consumo de outras fontes de água. Existem trabalhos sendo realizados nesta área? Professora Mônica. Veja, a gente está de novo voltando na questão da regulação, né? Então, eu sei que, como disse a Anícia, há grupos de discussão, por exemplo, no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, há diversos grupos de discussão em outras instituições, nos estados, em diversos estados brasileiros. Esses grupos de discussão de reuso já iniciaram os trabalhos, mas vai ser muito difícil se o processo decisório fica muito atravancado, fica muito difícil se você não tem uma legislação de apoio, né? Então a gente está esse é um problema que a gente tem encontrado frequentemente. É um caso de reuso, no fim, quer dizer, é muito similar a um caso de reuso, né? Então você tem uma água que tem algum tipo de contaminação que precisa ser tratada para ser reutilizada, e a gente fica sempre preso no mesmo problema. Quer dizer, é uma demanda do setor de reuso, de uma maneira geral, que sejam acelerados as discussões, tanto no nível federal como nos diversos estados da federação, para que se possa acelerar os processos de licenciamento e de autorização das diversas formas de reuso. O Regis Neto coloca aqui. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso, Regis? Tá. Regis Neto, então, gostaria de lembrar a todos que no site da CETESB, né, se vocês entrarem na página lá da CETESB, está em consulta pública pela Câmara Ambiental de Saneamento da própria CETESB, é uma norma, né, por enquanto, sobre padrões de reuso, mas é específico para reuso na parte urbana, né, para fins urbanos. Não entra na parte agrícola e nem na parte industrial, se eu não estiver enganada. É isso, né? O Paulo Nobre pode até complementar isso um pouquinho. Paulo, se você nos der a honra aí só de esclarecer exatamente o que é essa consulta pública, como que... Aperta ali o... Isso.
eles não vão conseguir. Só um minutinho. Sim. Ou não? Veja, eu estive participando é uma resolução conjunta da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, que estabelece normas, padrões, procedimentos em relação ao uso urbano. Esse grupo discutiu isso com um certo tempo, mas eu acho que a Sabesp, numa posição final, aliás, a Sabesp não, a SEMAI e a Sabesp, naturalmente, sobre isso, ela propõe ainda que essa regulação seja melhor estudada. Portanto, o episódio da consulta pública é um momento, talvez, para que todos os players nesse assunto se manifestem. Porque, como disse bem a doutora Mônica Porto, esse processo regulatório, ele tem uma história no mundo que começou lá no 1920 e que tem um acúmulo de experiência muito grande. Esse acúmulo tem que ser usado. Não podemos redescobrir a roda. A segunda coisa é o seguinte: até recentemente, avanços nessa questão da regulação, de metodologias, foram conquistados. Aí a OMS terminou agora em 2006 uma republicação dos seus famosíssimos Guidelines for Water Reuse, que são preciosos para o processo regulatório. Mas, de qualquer maneira, nós estamos num ambiente democrático, né? E é um momento de olhar, porque isso pode ser decisivo. E pode ser... nós somos... a Sabesp é uma empresa de economia mista e é parte interessada nessa história. Ela não pode falar sozinha, não pode decidir sozinha, não teria cabimento mesmo. É uma ação de Estado e it's now or never. Tem que olhar lá, tá? Participar disso intensamente. Obrigada, Paulo. Então, aí os interessados no assunto, né, podem estar vendo aí como que essa resolução, pelo menos a Câmara chegou a um texto, mas que ele ainda, com certeza, ainda precisa de muitas contribuições. Ainda sobre o projeto Coroado. O pessoal está realmente preocupado. Ao término do projeto, pergunta a Juliana da Cobrap, ao término do projeto, como será a sua aplicação? Existem ideias de colocar os estudos em prática? Se sim, quais seriam as dificuldades? Novamente, são as dificuldades da vida acadêmica. Os projetos de pesquisa, nós só jogamos o projeto para cima. Alguém embaixo pega e usa os resultados. Então, o projeto Coroado, ao final do projeto, todos os resultados serão públicos. Agora, isto é um projeto que se restringe vamos dizer assim, que os resultados se restringem até onde vai a pesquisa acadêmica. Esse não é um projeto de governo, esse não é um projeto que pretende sair dali um projeto de lei, né? Então, o que sai como resultado, saem relatórios com diretrizes, com aconselhamentos, com resultados, ou seja, saem resultados que podem ser utilizados pelo setor público, pelo setor privado, né? Então é muito difícil a gente falar de uma utilização direta do resultado da pesquisa acadêmica, né? Nós, do lado acadêmico, gostaríamos muito de ver os nossos projetos sempre diretamente utilizados. Nem sempre a gente vê isso. Às vezes a gente consegue uma conjunção de astros favorável em que os nossos resultados de projeto podem ser diretamente aplicados. Às vezes não, né? Então, enfim, o que é importante, graças à organização do evento, que me ajuda aqui na minha memória, o site é www.coroado-project.eu, de European Union. Tá? Então, www.coroado-project.eu.
Então, como eu disse, à medida em que os relatórios vão sendo aprovados pelos assessores, pelos analistas da comunidade europeia, esses relatórios vão sendo colocados a público. Então, é claro que no fim do projeto, todos os nossos resultados estarão ali colocados. Bom, uma última pergunta aqui, depois as demais que não puderam ser respondidas, também a gente vai ter o intervalo aí que as pessoas poderão aproveitar para estar perguntando diretamente aí para os palestrantes, né? O engenheiro Antônio, ele pergunta o que e como que a Fiesp e o CIESP têm feito para que as indústrias de São Paulo adotem o conceito de reuso de água. Bom, a gente agradece a pergunta. Bom, esse seminário é um exemplo, né, do que é que a gente faz aqui na Fiesp. A Fiesp é uma entidade representativa, né, da indústria, e o que nós fazemos aqui é procurar difundir o conhecimento. Difundir o conhecimento sobre as melhores práticas de reuso, trazendo de um lado essas melhores práticas aqui para dentro de casa, para que elas sejam conhecidas e difundidas. O nosso prêmio é um exemplo disso, o Prêmio de Conservação e Reuso de Água. Ele tem esse objetivo, além do reconhecimento das empresas que fazem essas práticas, mas também de ajudar na difusão desse conceito de reuso. Além disso, nós promovemos aqui, além de eventos como esse daqui, nós temos uma série de oficinas sobre reuso, onde nós trazemos especialistas que estão mostrando, enfim, desde equipamentos, maneiras de fazer reuso, gestão na conservação da água dentro da indústria. Enfim, uma série de atividades que a gente faz aqui na sede e também pelo interior, através da nossa rede do Centro das Indústrias, né? Nós temos 52 locais, 52 sedes regionais aqui no interior do estado de São Paulo, onde constantemente esses eventos são realizados. Enfim, é uma atividade bastante intensa, né? Como eu falei hoje de manhã na abertura do seminário, essa questão da água e sua conservação é uma questão, é uma prioridade dentro das nossas atividades, não é? E para isso, então, a gente atua dessa maneira. Também no plano institucional, nós, através das nossas representações, dos conselhos que nós participamos, nós procuramos, enfim, levar a nossa contribuição na questão da regulamentação. Como a professora Mônica, eu comecei a notar quantas vezes ela falou em regulamentação, né? Foram muitas, e eu concordo plenamente. Eu acho que a questão da regulamentação ela é essencial para a gente disciplinar e aumentar essa prática de reuso. Além da regulação, inclusive, trazendo incentivos para que isso aconteça, incentivos de várias naturezas, né? Fiscal e outros mais. Então, isso é um quadro assim, bastante sumário do que a Fiesp e o CIESP fazem na questão da difusão dos conceitos de reuso. Aproveitando, então, como o senhor mesmo falou, nós temos no estado de São Paulo mais de 50 regionais do CIESP, que é ligado ao CIESP. Em todas essas regionais, nós temos nossos grupos de trabalho de meio ambiente. E ali onde as indústrias, os profissionais participam ativamente. Então, quem fez a pergunta pode procurar certamente a regional onde a sua indústria, se não está afiliada, pode ser afiliada, pode participar, que lá você vai encontrar todo o apoio aqui da casa para orientar e discutir esses temas de relevância para a gente. Obrigado, bem lembrado, Ricardo. Bom, antes de eu encerrar, eu perguntaria aqui a Ema e a doutora Mônica aqui, vocês querem colocar mais alguma coisa, fazer uma consideração final? Ema?
No, todo bien. Nada más agradecer la invitación y reconocer a Fiesp el liderazgo que tienen en el estado de Sao Paulo y en Brasil por promover este intercambio de reuso y conservación de agua. Eu agradeço mais uma vez a Fiesp o convite e a oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho e cumprimentar a Fiesp pela liderança nesse setor de reuso de água. Eu lembro aqui também a enorme contribuição da Fiesp com as publicações na área de reuso de água, que estão à disposição através do site da Fiesp para todos os interessados, e são publicações muito interessantes e com uma quantidade de informações enorme. Eu gostaria de deixar o reconhecimento pela excelência de trabalho que a Fiesp tem feito na área de conservação e reuso de água. Ok, obrigado pela lembrança na questão dos manuais e das cartilhas aí, muito bem lembrado, obrigada. Bom, nós estamos precisamente no nosso horário, então aqui vamos encerrar esse painel, temos um intervalo para depois continuarmos. Pois não. Muito bem, agradecemos então aos painelistas, ao mediador deste painel. Teremos a seguir, ao fundo desta sala, um café e reiniciaremos em 30 minutos os trabalhos. Lembro mais uma vez a todos que após o encerramento deste seminário, teremos a entrega do 8º Prêmio de Conservação e Reuso de Água aqui no 16º andar deste edifício. Todos estão convidados.